as grandes músicas e sucessos também da banda Legião Urbana. Agora vamos falar de um assunto que nós estamos acompanhando de perto esta semana também. Os professores da Universidade Federal de Alagoas aprovaram durante a assembleia ocorrida ontem a paralisação da categoria após rejeitarem a proposta de reajuste feita pelo governo federal. A greve já será iniciada na próxima segunda-feira. É isso que nós vamos saber. E nós vamos falar agora com o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas, a ADUFAL, o Jailton Lira, que está aqui em link conosco. Jailton, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa produção. Vamos falar sobre o pleito dessa reunião que ocorre neste exato momento, Jailton. Boa tarde, quase noite aí para vocês. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui nesse momento numa reunião com a reitoria da instituição, com os diretores das unidades acadêmicas, com o comando de greve, discutindo justamente a questão das atividades a partir da próxima segunda-feira. A nossa pauta hoje, com a gestão da universidade, é a suspensão do calendário acadêmico e a definição daquilo que se considera para a instituição o que seria atividade essencial que deveria ser mantida. Via de regra, atividades da graduação e da pós-graduação devem ser suspensas. O que nós vamos tratar agora com a direção da instituição, com a reitoria, com os diretores das unidades acadêmicas, com os pró-reitores, é que atividades seriam exceção a essa regra. Só para contextualizar, nós começamos a negociação com o governo federal desde o mês de novembro e essa negociação ela teve pouco avanço. Os pontos de pauta são recomposição salarial, já que estamos 6 anos sem reajuste, recomposição do orçamento da universidade. No caso da UFAL, é importante frisar, a UFAL só tem caixa, recurso orçamentário para se manter funcionando até o mês de agosto. Então, atividades essenciais como pagamento de água, pagamento de luz, bolsas, elas serão comprometidas se mantiver esse orçamento atual que está sendo disponibilizado pelo governo federal. Também estamos discutindo a possibilidade de revogação de algumas portarias que prejudicam a carreira docente, dentre outros pontos de pauta. No caso da UFAL, nós tivemos uma primeira reunião no mês de março, no dia 21 de março. Naquele momento, a categoria entendeu que era importante dar um prazo maior para o governo apresentar uma proposta de negociação mais consistente. Ocorre que, após o recesso acadêmico, que naturalmente terminou na segunda-feira, voltando às aulas na próxima segunda, essa semana agora é a semana de planejamento, o governo acabou não apresentando uma proposta que convencesse a categoria. Então, nós fizemos assembleias por campi, fizemos uma assembleia no Campus Sertão, em Delmiro Gouveia, no Campus Arapiraca. O Campus Sertão compreende a unidade acadêmica de Santana de Ipanema também. O Campus Arapiraca compreende as unidades acadêmicas de Penedo, Palmeira dos Índios. E fizemos, por fim, uma assembleia em Maceió e a compreensão, em sua maioria, foi a mesma. Ou seja, o governo teve tempo suficiente para apresentar uma proposta e acabou não apresentando. Essa greve, para finalizar essa explicação inicial, é uma greve que já está presente em mais de 30 universidades federais, das mais de 60 que existem no país, e nós estamos nos somando a essa greve, que é uma greve nacional, que aqui na UFAL já conta com a adesão dos técnicos administrativos desde o mês de março, e no caso do Instituto Federal de Educação, desde o mês passado, já é uma greve dos docentes e técnicos administrativos. Agora, Jailton, é muito importante falar como presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas, a ADUFAL, sobre a questão que foi muito divulgada em nível nacional. Ontem, o presidente Lula assinou um reajuste dos servidores federais. E em que vocês não foram contemplados e por que estão mantendo essa greve quando se fala dessa assinatura desses reajustes? Ainda ficou fora daquilo que a categoria tem tentado buscar em termos de valorização, Jailton, é isso? Na realidade, o que o governo assinou no dia de ontem e fazia parte do pacote da negociação, que nós já tínhamos recusado, é que ele ofereceu uma proposta de reajuste de 0% em 2024, agora a proposta atualizada 9% em 2025 e 13,5% em 2026. O que foi assinado ontem é o aumento de auxílio, alimentação
auxílio creche, auxílio saúde, que foi um pedido nosso de equiparação em relação a outras carreiras do Serviço Público Federal. Por que essa proposta de reajuste de auxílios e não de salário foi recusada? Porque neste caso dos auxílios, os aposentados ficariam de fora, como ficaram. Então a gente está defendendo uma proposta que seja inclusive em relação para os companheiros e companheiras que estão aposentados. Então a proposta do governo, na prática, ela equipara os auxílios, mas deixou fora os aposentados e manteve o reajuste zero para 2024. Esse é o cenário que nós temos hoje, e essa proposta do governo é uma proposta que ele naturalmente assinou para tentar convencer parte das categorias que estão em greve, mas certamente não vai surtir efeito. E ele, inclusive, esta semana também chegou a dizer, o presidente Lula, e aproveitando, Jair, para saber o seu posicionamento como presidente da associação, dizendo que vai fazer o que pode, que o governo federal vai fazer o que pode para tentar reverter essa situação de entendimento junto também aos concursados e ocupantes de várias áreas em âmbito federal. E quando se fala, por exemplo, dessa ideia da greve, ele disse também que entende a situação da categoria dentro dessas reivindicações. Que tipo de impacto essa declaração traz para a categoria necessariamente, mais necessariamente a do FAO, no qual você é presidente, Jair? A categoria não esperava algo diferente por parte do governo federal, justamente pelo perfil de militância sindical histórica do presidente Lula. O que falta, na verdade, é o governo e o presidente transformar esse discurso em ações efetivas. Como eu tinha dito antes, nós estamos há 6 anos sem reajuste salarial. No ano passado foi concedido um reajuste linear, eram 7 anos sem reajuste. Esse reajuste salarial que a gente está pedindo agora é basicamente uma recomposição inflacionária que ocorreu durante o governo Temer ao governo Bolsonaro. Então há uma dívida histórica com os servidores públicos, em particular da educação. Nós temos um recurso específico vinculado através da Constituição, que são 18% de recursos do orçamento federal para a educação pública. Esse recurso não está sendo colocado na mesa de negociação. Nós temos uma situação específica de absoluta ausência de condições de trabalho nas universidades, nas coordenações de cursos, nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Nós temos uma situação dramática em relação aos estudantes, porque falta material para fazer pesquisas básicas. No nosso caso em particular da UFAL, apesar de nós termos hoje cerca de 28 mil alunos, a gente sabe que parte desse segmento ele acaba sofrendo pela ausência absoluta de condições de ensino, condições de pesquisa, porque faltam recursos básicos para tocar os programas essenciais da própria universidade. Então, na realidade, o governo, o presidente Lula faz esse discurso que para a gente é muito positivo, indica que o governo ainda está disposto à negociação, mas essa negociação tem sido dificultada, primeiro, pela proposta do próprio governo federal, do Ministério da Fazenda, de ajuste fiscal. Esse é o cerne do problema que nós estamos enfrentando hoje. E pela situação do Ministério da Gestão, que também tem dificultado negociações com os sindicatos, e, obviamente, por conta dessa disputa orçamentária que existe entre Congresso Nacional, Poder Judiciário, que faz com que os servidores públicos do Poder Executivo, de uma categoria enorme como a nossa, permaneça até agora há meses tentando uma negociação com o governo que não tem mais fim. Então a gente espera que esse discurso se transforme de fato em soluções concretas para que a gente saia desse impasse. A gente defende que a greve ocorra para pressionar o governo a negociar com mais seriedade, mas a gente não defende uma greve eterna. Então nos interessa sair desse impasse o quanto antes. Jailton, só para a gente finalizar a respeito dessa greve por tempo indeterminado, está mantida então para segunda-feira? Na segunda-feira, a greve já vai iniciar na segunda-feira. As aulas da graduação serão automaticamente suspensas. Nós já oficiamos a reitoria, e esse é o motivo da reunião, para que eles pautem essa questão no Conselho Universitário. E no Conselho Universitário, nós vamos defender a suspensão das atividades da universidade, mantendo só aquelas que se consideram atividades essenciais. Sobre a questão da essencialidade das atividades, nós vamos ter que analisar caso a caso. Mas, via de regra, atividades da graduação já estão automaticamente suspensas.
Jailton, um abraço para você, muito obrigado por ter atendido aí a solicitação da nossa produção. Parabéns à nossa equipe na retaguarda por trazer esse tema tão esclarecedor para a sociedade alagoana e que o entendimento prevaleça para que todas as categorias possam se sentir representadas à altura daquilo realmente que é de direito, que é justo, pelo papel importante que os docentes exercem na formação de vários profissionais em nosso Brasil. Um grande abraço, tá certo, Jailton, para você. Bom, nós vamos dando sequência agora, depois da participação do Jailton.